Tá aqui. Conselho de Segurança da ONU convoca reunião de emergência após morte de líder do Hamas em ataque. Todos os esforços deveriam, ao invés disso, estar direcionados para um cessar-fogo em Gaza, afirmou o secretário-geral da organização. E nós temos aqui notícias de hoje. Maduro diz estar pronto para apresentar contagens de votos e pede a tribunal que todos os partidos o façam. Posicionamento do Maduro bem calando a boca de quem duvida que ele ganhou, né? Porque se ele pediu todos os partidos que o façam, Lula diz que elogiou Biden por desistir da candidatura à presidência dos Estados Unidos. Itamaraty condena ataque a Beirute e cita extrema preocupação com Israel e Hezbollah. Brasil irá pressionar por transparência nas eleições venezuelanas, mas descarta a condenação em reunião da OEA. E sobre a Venezuela ainda, Brasil foi decisivo para a eleição da Venezuela e só se posicionará após a publicação das atas. Diz Padilha, o próprio Lula já tinha dito isso. Candidato da oposição na Venezuela agradece ao Brasil por sua posição sobre as eleições. E Itamaraty repudia assassinato do líder do Hamas no Irã. Não contribui para a paz no Oriente Médio. E vamos lá, né? Irã aciona Conselho de Segurança da ONU contra ato terrorista de Israel. Gente, o ponto que a gente precisa nesse momento considerar a respeito da questão dessa guerra que está cada vez maior lá fora é que para Israel é tudo muito tranquilo. Israel quer justificativas para invadir esses países, para tomar controle sobre esses países. O detalhe é que dentro de Israel tem o povo de Israel e tem o governo, tem o Netanyahu, tem a turma do Netanyahu. As pessoas que morrem por causa dessas guerras, normalmente, são as pessoas de Israel que estão fora de Israel, estão mais vulneráveis, e também o povo de Israel nos supostos ataques terroristas, que numa guerra não podem ser chamados de ataques terroristas. Então essa guerra ela está se tornando cada vez mais uma ameaça para a paz mundial. E hoje nós temos uma coisa eu acredito, uma coisa eu tenho certeza, um governo não teria coragem de lançar uma bomba nuclear em outro país, porque o governo tem a tranquilidade de saber que se ele jogar uma bomba no outro país, o outro país vai jogar uma bomba nele também. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é: até que ponto os países que possuem armas nucleares possuem total controle sobre as armas nucleares? Nós tivemos o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e várias armas nucleares, várias bombas nucleares, elas simplesmente sumiram, foram para lugares incertos, e agora a preocupação que a gente tem que ter é: será que uma dessas armas não vai cair nas mãos de alguma pessoa muito revoltada? Eu falo isso, gente, porque eu imagino que vocês consigam entender o que eu estou querendo dizer. Imagina uma pessoa, porque tem várias pessoas bem ricas nesses locais. Imagina um cara muito rico mesmo, que tenha condições de comprar uma bomba nuclear contrabandeada. Ele chega em casa, a casa dele foi destruída por Israel e a família toda morreu. Será que esse cara não investiria tudo que ele tem para comprar uma bomba nuclear contrabandeada e jogar, por exemplo, lá em Israel e matar o povo, porque o Netanyahu vai estar extremamente tranquilo, longe da explosão? Então é essa reflexão que a gente precisa fazer nesse momento. Enquanto nós temos essa guerra que está acontecendo agora por interesses imperialistas de Israel, interesses imperialistas dos Estados Unidos, nós temos pessoas inocentes entrando em guerra por causa da estupidez desses governantes, a vontade desses governantes de terem cada vez mais poder. E agora a gente precisa refletir até que ponto é interessante para o mundo deixar Israel fazer o que quer só porque Israel tem dinheiro, que é isso que está acontecendo. Infelizmente, o mundo está deixando Israel destruir porque Israel tem dinheiro. Hoje nós temos uma coisa bem interessante no mundo vendo o Brasil. No mesmo dia em que foram encontradas novas provas, deixa eu colocar comentários aqui, peço para vocês que, por favor, deixem aí o boa tarde e compartilhem a live. No mesmo dia que nós tivemos a descoberta de novas provas contra o Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas,
nós tivemos também a notícia da queda drástica no desemprego no Brasil, o efeito Lula. E é preciso a gente não falar só sobre o Maduro, porque o Maduro ganhou a pauta dos progressistas no Brasil. E tá aqui, efeito Lula, desemprego cai para 6,9% no trimestre, encerrando em junho no menor nível desde 2014. No trimestre encerrado em maio, a taxa de desemprego foi de 7,1%. Então, o estrago feito pelo Bolsonaro vai sendo aos poucos diminuindo pelo governo Lula. E aí nós temos aqui o César Valério. E o César Valério, eu queria pedir para você que, por favor, saia da live, porque o assunto guerra em Israel é um assunto muito delicado. Nós estamos falando de um país que está matando muitas crianças. Eu dificilmente excluo pessoas da live. Talvez seja o seu primeiro dia. Então vou te dar uma chance para não tocar mais nesse assunto, não fazer nenhuma piada a respeito da questão de Israel e Hamas, porque o terrorista de um é o libertador de outro. Essa frase deixou os Estados Unidos bem revoltados, porque se o Brasil tivesse sendo atacado agora por Israel, os terroristas para o mundo inteiro seríamos nós. Então, eu peço para você que, por favor, antes de comentar bobagem aqui, aprenda um pouco sobre relações internacionais. E se tiver outra bobagem sua, eu vou te excluir da live. Eu não faço isso, eu deixo as pessoas ficarem aqui tranquilas, livres, mas esse tipo de bobagem contra um extermínio de várias crianças na Palestina e agora um extermínio que está indo para o Líbano, está se espalhando contra todos os concorrentes de Israel, agora é hora de ter um pouco de respeito. Então, por favor, limite-se a sua reles insignificância, participe da live da forma que você, por favor, não traga dor, principalmente para as pessoas que perderam familiares com essa guerra maldita. E vamos lá, né? Muito obrigado às pessoas que estão participando. E o César Valério fala, começou o Léo Bolsonaro. Não, eu não sou Bolsonaro, não. Muito pelo contrário, Bolsonaro queria que o Brasil entrasse em guerra contra a Venezuela para atender interesses dos Estados Unidos. Eu estou numa vibe completamente diferente, eu estou na vibe de respeito. E agora, continuando sobre a questão econômica, gente, nós temos duas notícias que elas são notícias boas e precisam ser faladas, porque senão a gente vai ficar só nessa vibe de falar do Maduro. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Maduro, espero estar no ar. Quando o Maduro realmente liberar as atas, a Lana vai conferindo aí a liberação das atas. E nesse momento eu queria trazer aqui o comentário de Elias Moura, que retrata muito bem essa realidade. Com Bolsonaro, desemprego 14 pontos. Né? E o Lula, com pouco tempo, já trouxe para menos da metade do desemprego. Nós já estamos indo para o pleno emprego, né? De uma forma muito clara, gente. É impossível ter desemprego zero, porque algumas pessoas estão mudando de emprego, Então, nós estamos indo para aquilo que os países consideram pleno emprego, né? 4%, 5%. Isso é muito bom, é exatamente a forma como a direita pegou o Brasil quando deu golpe na Dilma. É preciso destacar esses pontos. E está aqui nas palavras da Glaze, no Brasil 247. Glaze celebra a geração de empregos no Brasil e diz: agora falta só o Banco Central parar de sabotar o Brasil. Glaze sapeca. Sapeca o Banco Central sem dó nem piedade, porque o Lula já venceu um debate contra o Campos Neto, inclusive entre os eleitores do Bolsonaro. Então esse assunto não pode acabar. O Brasil não pode partir para falar só do Maduro e esquecer o principal assunto relacionado ao desenvolvimento do Brasil, que são as sabotagens do Banco Central. E está aqui. Copom define Selic enquanto gasto do governo com juros da dívida pública bate maior valor mensal em 2 anos. Quanto mais o Campos Neto mantém os juros altos, maior é o que temos que pagar por causa do déficit da dívida pública. Essa covardia feita pelo Campos Neto tem uma explicação. Ele está defendendo quem recebe juros. Está aí. Taxa básica de juros influencia gasto estatal com a dívida brasileira, que comprime investimentos essenciais por estar diretamente relacionada à Selic. E é um ponto importantíssimo. Enquanto a dívida pública
paga juros. Enquanto a taxa é mantida alta, as pessoas não vão querer investir, as pessoas vão querer colocar dinheiro no banco, você não vai querer comprar porque para dividir fica muito caro e assim por diante. Todo o processo produtivo no Brasil fica mais caro por causa do maldito Banco Central independente. E deixa eu trazer alguns comentários aqui para a gente ir migrando de assunto. Eu vou falar da questão da Venezuela mais para frente, tá, gente? Porque mais perto de liberarem as atas, hoje tem muito assunto interessante. Deixa eu pedir quem puder ajudar com o Pix aqui, 31 997692494, pix@estopa.com.br. Eu queria agradecer o Sandro, que mandou Pix por aqui, e vamos nessa. Tem mais gente? Sim, tem Antônio, Marco. Muito obrigado também, Antônio, que mandou Pix. Muito obrigado, Marco, que mandou Pix aqui também. Deixa eu ver se eu abro aqui. Muito obrigado, então, Antônio. Muito obrigado, Marco, que escreveu Pra Frente Brasil. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Celso. E muito obrigado, Sandro. Quem puder ajudar, ajuda aí, gente. E vamos nessa, tá? E vamos crescendo aqui o alcance. Hoje eu faço questão de falar sobre assuntos que estão sendo deixados de lado, infelizmente, os assuntos relacionados à política brasileira, porque a política internacional, ela acabou trazendo aí, né, essa questão da Venezuela como sendo uma questão do Brasil também, porque significa não apenas a questão do Brasil tendo condições de fazer negócios com a Venezuela, com o governo progressista, mas também o Lula tendo essa responsabilidade com o resto do mundo de endossar as eleições da Venezuela. Mas o assunto da queda do desemprego, esse assunto não pode ser deixado de lado, porque é com isso que a gente demonstra para as pessoas que lá na frente elas precisam votar no Lula. Efeito Lula, desemprego cai para 6,9% e o Brasil se aproxima do pleno emprego. Geração de empregos levou o Brasil ao mesmo patamar de 10 anos atrás no governo Dilma Rousseff. Renda cresceu 5,8% no ano, segundo o IBGE. Então, para as pessoas que hoje ficam nessa coisa de terem dúvidas a respeito do governo Lula e do governo Bolsonaro, da direita e da esquerda, tá aí uma explicação bem legal, né? Enquanto a Dilma estava governando o Brasil sem sabotagens, nós tivemos o menor desemprego da história. O Bolsonaro e o Temer conseguiram levar o Brasil para uma desgraça econômica e nós tivemos o Brasil na fila do osso. Logo depois da saída do Bolsonaro, o Brasil volta a gerar empregos e nós temos aí desemprego de 6,9%. E a pergunta nesse momento é, o que tem de errado com a cabeça do gado que continua insistindo que o Brasil não está melhorando? É o fanatismo. Esse fanatismo não começou com o Bolsonaro, esse fanatismo começou lá atrás, durante a Operação Lava Jato. Esse fanatismo ele está muito conectado àquele momento do oba-oba, pessoas nas ruas, Rede Globo contribuindo, claro, né, para destruir esse fanatismo. Nós precisamos falar com as pessoas que elas precisam escolher um presidente da República não para atrapalhar outro presidente da República, mas para gerar empregos e para fazer a economia crescer. Muito obrigado. Eu queria pedir para vocês mandarem boa tarde, gente. Boa tarde é muito importante, deixarem o like também, porque com isso a gente vai aumentando o alcance do trabalho aqui no canal. Hoje, sem dúvidas, todos os veículos, vou trazer aqui o DCM também, não dá para escapar, né, do recorde, né, de 101,8 milhões de pessoas ocupadas. Então, isso é Brasil sem Bolsonaro. O desemprego cai para 6,9% em junho, menor taxa desde 2015. E isso é Brasil com Lula, porque o Brasil esteve nas mãos do Temer, que não é Bolsonaro, e a desgraça econômica continua da mesma forma. Eu queria lembrar as pessoas que estão assistindo agora pelo canal 2 que, por favor, venham para o canal 1, que a partir da semana que vem nós não vamos mais transmitir nos dois canais, tá, gente? E agora deixa eu falar um pouquinho, né, só para introduzir a questão da Venezuela aqui, e daqui a pouco eu volto para os outros assuntos. Tem o caso também do Flávio Rachadinha, novas provas a respeito da rachadinha. E tá aqui, transparência eleitoral, Brasil questiona a legitimidade das eleições na Venezuela. Abusos inconstitucionais e falta de transparência marcam o processo eleitoral. Olha, gente, Transparência Eleitoral Brasil, que é um órgão, né, uma ONG, e vamos ver aqui, né, nós estamos agora no momento em que, se o Maduro não liberar essas atas,
a coisa vai ficar cada vez mais difícil. Essa fonte é do Brasil 247, eu só esqueci de mudar o título aqui. As recentes eleições na Venezuela têm gerado ceticismo e críticas tanto da comunidade internacional quanto de organizações da sociedade civil. Entre as vozes críticas está a Transparência Eleitoral Brasil, que integra a Rede de Observação e Integridade Eleitoral, uma colisão de 17 instituições latino-americanas que acompanhou de perto a disputa. Segundo Ana Cláudia Santano, fundadora e diretora executiva da Transparência Eleitoral, o processo eleitoral venezuelano foi marcado por graves abusos institucionais que comprometeram os princípios democráticos. Então, percebemos um processo eleitoral que não contou com todas as garantias de competição e igualdade. Observamos muitas inabilitações de competidores, perseguição a atos políticos da oposição e assim por diante, relatou Santano. Ela destacou ainda a cooptação do CNE por pessoas nomeadas pelo governo de Nicolás Maduro, comprometendo a independência necessária para uma autoridade eleitoral. Então, olha, a percepção mundial a respeito das eleições na Venezuela pode levar a Venezuela, infelizmente, para mais um período aí de embargos econômicos, infelizmente, o povo venezuelano passando dificuldade. E a Ana Lúcia fala, Maduro não ata nem desata, estamos aqui esperando as atas. Léo, o prazo das 72 horas termina hoje às 19 horas. O Maduro prometeu liberar essas atas, as pessoas falaram comigo que as atas seriam liberadas às 18 horas, não sei se é questão de fuso horário, mas eu tô vendo aí o desfecho dessa situação e estou vendo também o Brasil, né, o presidente Lula ficando não necessariamente em cima do muro, porque ele não está em cima do muro, ele deu uma resposta bem decisiva, ele está aguardando as atas para que com as atas ele possa se posicionar adequadamente. Mas nós já temos aí movimentos, né, garantindo que outros problemas aconteceram. É lógico, gente, que se dentro desses movimentos aí nós temos uma candidata que, por mais que seja a principal candidata do processo eleitoral venezuelano da oposição, se ela não está apta, não dá para considerar aquela candidata ali como viável. Então, se ela não está apta porque ela cometeu crimes, é a mesma coisa do Bolsonaro aqui no Brasil. Está inelegível e pronto. Agora, deixa eu trazer para vocês aqui mais comentários sobre isso, para eu voltar para a questão da guerra no Oriente Médio. Tá aqui, Gustavo Petro pede que Maduro permita a contagem dos votos e acesso às atas eleitorais. Petro também pediu que o governo dos Estados Unidos suspenda os bloqueios e decisões contra cidadãos venezuelanos. Lembrando, gente, que o Maduro tá de boa, né? E a covardia dos Estados Unidos, ela recai sobre o povo venezuelano. Então, mais um motivo para dizer que não faz sentido o embargo, né? Porque se os Estados Unidos garantem que agora nós temos um processo que está sendo fraudado na Venezuela, o que o povo tem culpa? O que o cidadão venezuelano tem culpa? Então é muita covardia. E tá aí, né? Ustra vive com apoio de Bolsonaro. Primo de Ustra será candidato a vereador pelo PL em Porto Alegre. Lembrando, gente, que nessa questão de descendência, o Bolsonaro fez questão de dizer que parece que é o bisavô dele, lutou na Segunda Guerra Mundial do lado do Hitler, então ele não tem nenhum breu na cara, né, para contestar qualquer tipo de ligação dele com pessoas estranhas. Maduro desafia Elon Musk para luta e o bilionário aceita. Não tenho medo de você, Elon Musk. Vamos lutar onde você quiser, disse o presidente reeleito da Venezuela. Eu aceito, respondeu o bilionário. É uma palhaçada, né, gente? Porque o Elon Musk, ele é realmente lutador, né? Porque essas celebridades hoje estão brincando de serem lutadores e não é compatível, nem a questão da idade, nada é compatível nessa luta. Mas, obviamente, o Nicolás Maduro vai ser recebido pelo mundo inteiro agora como o cara que desafiou o Elon Musk para uma luta.
E eu vou dizer para vocês que nesse ponto do Nicolás Maduro, luta mesmo, pancada, tá? Nesse ponto do Nicolás Maduro desafiando o Elon Musk para uma luta de verdade, eu diria para vocês que foi uma grande jogada de marketing. Porque, olha, ainda que o Nicolás Maduro fuja da luta, ou que ele perca a luta do Elon Musk, a ideia, né, que o mundo transmite a respeito do Nicolás Maduro é que ele seria aquele ditador sanguinário, né, que ficaria num porão, escondido dentro de um porão, matando criancinhas, né, e com um facão, assim, igual eles falam do ditador da Coreia do Norte, eles falam do Maduro, que seria aquele cara, o próprio Conde Drácula, que foi uma história criada pela Inglaterra contra o governante da... Toda vez eu esqueço a palavra, gente, é com L. Mas enfim. Mas aí nessa brincadeira, né, o Maduro vai ser visto pela juventude aí como um cara legal, um cara que desafiou o Elon Musk, um cara que está disposto a ir para o ringue. Então, a Cris Kazer pergunta que sério isso, que ridículo. Parece ridículo sob o aspecto... sob esse aspecto... Quando a gente olha e pensa, gente, que coisa ridícula, né? Desafiar na porrada, 2 homens resolverem o problema na porrada. Sobre esse aspecto é ridículo. Mas sobre o aspecto do marketing envolvido em tudo isso, essa proposta do Maduro coloca, né, de vez uma crença na minha cabeça que o Maduro está com gente de comunicação lá. Por quê? Olha, você desafiar um cara que é conhecido pelo mundo inteiro para uma luta no ringue, sendo que ele é um lutador, né? O Elon Musk fica brincando de lutar no ringue mesmo, isso é uma coisa muito estratégica, porque aí o Maduro deixa de ser o tal ditador sanguinário que só fica num porão matando as pessoas, como dizem ao redor do mundo, e passa a ser um cara brincalhão que desafiou o Elon Musk. Então eu acho que tem gente... Romênia, Tacelão Sonhos. Obrigado, eu associa ao L por causa da Lenovo. Eu trabalhei com um cara da Romênia, aí ele falou comigo, esse treco aqui é produzido lá, né? Obviamente falou em inglês, porque eu não entendo nada de romeno. É próximo do italiano, mas eu não entendo. E aí, gente, olha, nesse ponto aí, eu digo para vocês que esse desafio não é um desafio de uma luta para acontecer, nem para o Maduro vencer no ringue, mas ele já venceu na estratégia. Isso porque o Elon Musk, obviamente, é conhecido no mundo inteiro, ele é desafiado pelos coxinhas do mundo inteiro, e o Maduro, ele é visto pelos coxinhas como um ditador sanguinário. Nesse momento ele se torna um cara brincalhão que desafiou o Elon Musk e automaticamente ele já começa um diálogo com o sistema. Esse diálogo com o sistema é o que nós não queríamos, mas o povo venezuelano precisa de um Maduro dialogando e fazendo negócios com o sistema para o povo parar de passar fome. Sobre a questão da guerra mundial, tá aqui. Irã aciona Conselho de Segurança da ONU contra ato terrorista de Israel. Lembrando, gente, que Israel e Estados Unidos mandam na ONU. Então não dá para a gente esperar que qualquer ato de Israel seja reprimido pela ONU. Cortes internacionais, elas servem contra políticos de países subdesenvolvidos. Por exemplo, Tribunal Penal Internacional contra o Bolsonaro faria alguma coisa? Claro que sim. Tribunal Penal Internacional é especialista em condenar africanos. Quando a gente fala de Estados Unidos, de Israel, é preciso ter o pé no chão. Não vai acontecer nada. ONU contra Maduro, a ONU aceitaria uma intervenção militar para prender e matar o Maduro. ONU contra Israel é só, né, faz isso não, Israel, é só papinho, porque na prática a ONU não consegue fazer nada contra Israel. O grande medo que eu tenho do desembolar desse conflito não é uma guerra nuclear vinda dos países. O grande medo que eu tenho é uma guerra nuclear vinda daquilo que as pessoas chamam de guerrilla war, que são as pessoas que estão em milícias participando daquela guerra e ali elas usam as armas que essas pessoas têm acesso. O Israel não está matando o povo do Irã e da Palestina à toa, é por causa de riquezas. Muitas pessoas estão perdendo tudo, inclusive família. Então, neste momento, acreditar que pessoas capazes de adquirirem armas nucleares e até mesmo a tal bomba suja que até o Brasil tem condições de produzir, acreditar que esses países possam
que o país possa, mas que pessoas isoladas possam utilizar armas nucleares contra Israel, não é impossível. E lembrando que utilizar uma arma nuclear, você não precisa jogar aquela bomba no alvo como acontece no caso de uma arma convencional. A bomba nuclear, ela mata pessoas à distância, como é o caso das bombas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Uma bomba suja, ela é muito semelhante a um desastre nuclear, como aquele que aconteceu lá em Chernobyl. Então nós estamos vivendo um momento de tensão. É um momento que a gente não pode olhar e falar que a gente está tranquilo. O país pode não estar disposto a jogar uma bomba nuclear, mas existe sim a possibilidade de uma pessoa isolada desses países que estão sendo agredidos por Israel ter acesso a uma tecnologia nuclear ou mesmo uma bomba nuclear da antiga União Soviética e utilizar essa bomba nuclear para resolver os problemas. E, claro, nesse ponto aí não vai ter inteligência de país envolvido. O que vai ter é uma vingança privada de um cara que perdeu a família toda, por exemplo. Então é preciso sim olhar para o que está acontecendo hoje, levando em conta que nós estamos em 2024. A gente não está hoje no pós-Segunda Guerra Mundial, em que tecnologia nuclear era uma coisa desconhecida. Hoje a gente está vivendo uma situação na qual não é qualquer laboratório de físico-química que vai produzir uma tecnologia nuclear, mas é preciso levar em conta o fato de que a tecnologia nuclear é conhecida hoje por todos que queiram ter esse conhecimento. Capacidade de desenvolver é questão de dinheiro e acesso ao material. A gente não pode olhar para todos os países que estão sendo agredidos por Israel nesse momento e acreditar que esses países não tenham dinheiro e acesso ao material. Muito obrigado, Edson Silvério. No Brasil, a direita diz que Lula é o dono do STF. Será o Maduro dono do Conselho Eleitoral? Edson Silvério. Então, é uma pergunta bem emblemática, Edson, porque nós tivemos sim um STF totalmente contra o Lula, que inclusive permitiu a prisão do Lula, e com isso a gente consegue ver que o Lula não é dono do STF. Apesar do Alexandre de Moraes estar tomando agora decisões contra o grupo do Bolsonaro, ele faz isso por ele não faz isso pelo Lula. Mas há afirmações de entidades internacionais, inclusive brasileira, de que o Maduro realmente colocou pessoas no Conselho Nacional Eleitoral venezuelano para controlar o processo eleitoral. Vamos esperar o que vai acontecer agora que eles vão liberar as atas, né? Porque a demora na liberação das atas vai ser utilizada pelos opositores para dizer que as atas foram fraudadas. Então a gente vai para um lenga-lenga que vai acontecer aí para o resto da vida. Falando sobre atas, vamos ver. Eu estou acompanhando aqui em vários locais enquanto eu converso com vocês e acompanhando para ver se essas atas saem. Maduro diz estar pronto para apresentar contagem de votos e pede a tribunal que todos os partidos o façam. O que ele está pedindo vão sair as atas, que todo mundo faça a contagem. O presidente venezuelano foi declarado vencedor das eleições pelo Conselho Nacional Eleitoral, mas atas das votações ainda não foram mostradas ao público. Então, estamos na expectativa de que agora, às 6 horas da tarde, essas atas apareçam. Vou ficar aqui com a live, vou segurar a live até um pouquinho depois das 6 da tarde, porque se as atas aparecerem, eu quero comemorar isso aqui, porque vai ser sem dúvidas uma vitória da democracia. Deixa eu agradecer a pessoas que estão participando e pedir para vocês que participem. Eu gostaria de convidar o pessoal que está assistindo no canal 1 que venham assistir, no canal 2 que venham assistir no canal 1. E vamos nessa. Deixa eu dar sequência aqui. Estamos encaminhando para uma terceira guerra mundial. Eu até queria dizer nesse ponto, o Gilvaldo Duarte, Gilvaldo, nós já estamos em prática em uma terceira guerra mundial. Só que o que as pessoas acreditam a respeito do que seria uma terceira guerra mundial é que as pessoas acreditam que, olha, só vai ser guerra mundial se a gente tiver Rússia, Estados Unidos e China se enfrentando diretamente e se esses países usarem bombas nucleares. Mas não é bem assim. Nós temos agora China,
Rússia e Estados Unidos lutando através de outros países. É um conflito de uma ilha da China, é um conflito da Rússia com a Ucrânia, que na verdade quem está lutando contra a Rússia não é a Ucrânia, é a OTAN, que é controlada pelos Estados Unidos. Nós temos os Estados Unidos atacando os países do Oriente Médio, que tem negócios com a Rússia, que tem negócios com a China. Então tudo isso que está acontecendo hoje já pode ser considerado uma guerra mundial não declarada. É claro que nós não vamos ter, né, o que nós temos hoje, que a história nos traz como Segunda Guerra Mundial, é um fato que aconteceu, que foi crescendo e tomou proporções mundiais, como esse fato que a gente está vivendo hoje. Não teve naquele momento o termo Segunda Guerra Mundial, né? Guerra Mundial é um termo até um pouco depois, né, que é a Segunda Grande Guerra. Naquele momento as pessoas só sabiam que estavam em guerra, ninguém naquele momento dizia estamos em guerra mundial. Então essa questão de estarmos agora em guerra mundial é uma questão incontestável, porque as grandes potências elas estão se combatendo através de outros países, e isso é a principal característica da Guerra Fria, mas no nível que a coisa chegou hoje, como ela está quente dentro aí de países que estão se combatendo, um apoiado por um lado e outro apoiado pelo outro, nós podemos dizer que nós estamos vivendo uma situação de guerra sim. Venezuela Livre diz, a empresa que participou, que foi convidada, já falou que foi fraudada. Não é assim que funciona Venezuela Livre. Vão ter várias empresas lá. Você já parou para pensar, se você fosse o dono da empresa que estivesse lá, você poderia ter certeza que não foi fraudada, que você ia falar que foi fraudada. Então não é só olhar para, né, uma empresa falou que foi fraudada, a oposição falou que foi fraudado. Não é assim. Não é porque a oposição falou que foi fraudado que o processo eleitoral foi fraudado. É lógico, é preciso analisar a documentação. Existem fatos controversos que precisam ser considerados, que é todos os detalhes ao redor da eleição. Mas o resultado que a oposição garante que foi favorável à oposição, esse só poderá ser realmente auferido a partir da liberação das atas. Então, Maduro libera as atas, é hora, né, da gente receber as atas. E Rogério T. lembra que esse é exatamente o conceito de proxy war, né? Quando os países eles colocam o gado para lutar por eles, e lembrando que quase que o Brasil se tornou gado de briga para os Estados Unidos. Era a vontade do próprio Eduardo Bolsonaro e também do Jair Bolsonaro. E sobre esse caso, né, tá aqui, deixa eu trazer para vocês. Rodeando esse caso, Maduro diz estar pronto para apresentar contagem de votos e pede a tribunal que todos os partidos o façam. E na mesma direção, Lula diz que elogiou o Biden, não é isso aqui. Deixa eu trazer para agora. A guerra está tomando conta aqui. O Brasil foi decisivo para a eleição na Venezuela e só se posicionará após publicação de atas, diz Padilha. Então, o posicionamento oficial do governo brasileiro é só depois das atas. E sim, CNE foi convidado. Olha, eu queria dizer que quem está dizendo para você isso, você está estranho isso aí. Porque a CNE não é o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Como é que ela foi convidada? O CNE é o que faz o processo eleitoral na Venezuela. O CNE, para nós, seria o TSE. Então, tá complicado, né? O seu posicionamento aí tentando lacrar, tá complicado. Digamos que talvez você devesse, nesse momento, dar uma estudada. Então tá aqui, gente, olha, para as pessoas que... Sobre a questão, né, da guerra, tá aqui. A autoridade máxima do Hamas, Ismail Haniyeh, é assassinado em Teherã. Isso pode gerar problemas seríssimos, porque o grande detalhe é que as pessoas que recebem as informações já framerizadas, já recebem as informações emolduradas pelo sistema, as pessoas, tá? Essas pessoas acreditam que o Hamas é apenas um grupo terrorista e que todo mundo, inclusive o povo palestino, gostaria de ver o Hamas derrotado. Mas
Existe uma frase muito importante nas relações internacionais, todos sabem que eu sou contra a guerra, eu não estou nem de um lado nem do outro. Mas a frase é, o terrorista para um é o libertador para outro. Deixa eu pedir Pix aqui, a Lana tá me cobrando e eu esqueci mesmo. 31997692494, gente, ajuda com Pix. Olha só, o terrorista para um é o libertador para outro. Então, obviamente, dentro da Palestina, dentro desses territórios atacados por Israel e em todos os países muçulmanos, Israel é o terrorista. Nós que somos controlados por seitas de submissão judaica, eu estou falando das igrejas neopentecostais que foram criadas por Israel para ter uma forma de controlar o mundo. A igreja católica controlou o mundo através da religião por muito tempo. Israel criou as igrejas neopentecostais para controlar o mundo. Estados Unidos tem a religião de Mórmon para controlar o mundo e é assim que funciona. Dessa forma, o povo muçulmano não vê o Hamas como terrorista. Então, o que Israel está querendo realmente são ataques contra os judeus ao redor do mundo. Lógico, os judeus ao redor do mundo estão lutando contra essa possibilidade através da demonstração de que eles não apoiam o sionismo de Israel. Mas, de toda forma, o que Israel está tentando assim desesperadamente é provocar conflitos, porque com os conflitos, pensem o seguinte, os governadores de Israel, né, não é governador estrito sensu, mas o Netanyahu, o primeiro-ministro e outras pessoas que estão ganhando dinheiro com essa guerra, eles querem a guerra. Eles não estão preocupados com paz, o que eles querem a guerra é porque, através da guerra, as fábricas de armas dos sionistas vão vender armas para Israel e eles vão desviar o dinheiro público para as armas dos sionistas, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel. Através dessa guerra, o Netanyahu e seus companheiros estão tomando territórios ao redor de Israel. O território palestino ele vai ser praticamente todo tomado agora se Israel der sequência nessa guerra. Israel já mandou o pessoal da faixa de Gaza desocupar a faixa de Gaza várias vezes, porque senão vai matar. E aí o povo não desocupa, eles chegam lá e matam mais pessoas. Muitos já desocuparam e assim Israel foi tomando tudo. Nessa brincadeira, nós temos uma situação bem bizarra, que olha, Israel está tentando de todas as formas criar um ódio contra o povo de Israel para o povo de Israel ser atacado ao redor do mundo. Então aquele trabalhador que é judeu e que mora lá nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com isso, ele pode ser atacado. Claro que hoje é diferente, os posicionamentos de judeus, né, e mais uma vez eu parabenizo o Breno Altman, que foi pioneiro nisso no mundo, o posicionamento de judeus contra o Estado sionista de Israel tem sido muito importante exatamente para demonstrar que não é da religião, é o interesse imperialista, é o interesse dos sionistas, é um interesse que não é necessariamente compartilhado por todos. Obviamente dentro de Israel, onde o gado de Israel acredita que aqueles ataques são ataques do Hezbollah, ataques do Hamas, eles apoiam sim, porque estão feridos. Mas fora de Israel, onde o povo sabe que aquilo que aconteceu foi preparado por Israel, assim como outros atentados, não há necessariamente essa concordância total com a destruição da Palestina. Então, o que a gente vê muito são judeus dizendo Palestina livre, judeus se manifestando a favor da criação do Estado palestino. Então agora nós temos, né, um momento bem difícil, porque a paz mundial ela se vê perturbada nesse momento. O Israel querendo, né, destruir completamente os árabes por causa do sistema financeiro árabe, Israel querendo expulsar o povo palestino para tomar a terra do povo palestino, tudo isso sendo encoberto por uma suposta tentativa de acabar com um grupo terrorista. E aí o grupo terrorista, o chefe do suposto grupo terrorista, ele pode ser, né, amado nesse momento por seu povo. E deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão participando. Eu queria até dizer, tá, gente, olha, o Rogério estava dizendo aqui, o OEA deu aval para o golpista Guaidó, então essa OEA vale nada. A OEA não vale nada. Organizações transnacionais como a OEA, a ONU, estarão sempre do lado dos Estados Unidos. Então, né, se o país for pequeno,
Eles sempre estarão do lado dos Estados Unidos. E aí Nelson Filho fala, o prazo de Maduro apresentar as atas termina amanhã. Dizem que ele vai apresentar hoje às 7 da tarde, tomara. João Dias, Léo, a única coisa boa que o Temer fez para o Brasil é a indicação do Alexandre de Moraes para o STF. Olha, eu concordo, tá? Apesar de eu não esconder de vocês que eu acredito que o Alexandre de Moraes é do PSDB e não é necessariamente petista como os bolsonaristas acreditam, o fato do Alexandre de Moraes estar batendo no inimigo do Brasil está muito bom. Você não fala nada, bandido do Bolsonaro. Júlio César, falo muito, só que o assunto Bolsonaro está um pouquinho embaixo agora, porque tem um assunto muito mais importante na política brasileira, que é esse aqui, ó. Para quem quiser entender por que hoje o Bolsonaro está meio sumido. O efeito Lula, desemprego cai para 6,9% no trimestre encerrado em junho, no menor nível desde 2014. Gente, nós estamos vivendo um milagre econômico no Brasil e o Lula conseguiu em 2 anos desgraçar o Brasil, porque o Bolsonaro e o Temer promoveram uma desgraça na economia brasileira. Lógico que antes do Bolsonaro e o Temer nós tivemos a Rede Globo, a Operação Lava Jato, movimentos de rua, acabaram com a economia brasileira e muitos analistas acreditavam que a gente demoraria, para chegar nesse nível de desemprego, a gente demoraria talvez 10 anos. Eu fui um dos únicos que disse que não, por causa do potencial que o Brasil tem. Olha, as pessoas que foram desempregadas, apesar que a gente tem o desaprendizado industrial, as pessoas precisam aprender novamente, tem muito pátio industrial parado, tem muitas empresas que funcionavam e pararam de funcionar por causa do fechado com o Bolsonaro. Então a tendência é que o Brasil crie empregos num ritmo muito maior. Assim que o Bolsonaro sair, que a gente tiver uma política voltada ao povo brasileiro, a tendência é que o Brasil cria empregos e que a economia se desenvolva num ritmo maior, porque a gente tem o potencial. O que precisava era só reverter, obviamente tirar o Bolsonaro, colocar um governo progressista, nesse caso foi o presidente Lula. Imediatamente após a troca, a gente já teria pessoas investindo, porque o cara, né, o Luciano Hang, por exemplo, ele promete que vai sair do Brasil se o Lula for eleito. Mas com a eleição do Lula, ele olha e pensa, o povo vai ter dinheiro para comprar, então vou investir. Então a tendência natural é que, né, a economia funcione redondinha, porque no final das contas todo mundo olha para si mesmo. Todo agente econômico, eu estou falando eu, você e obviamente os milionários que investem, eles não estão preocupados com a ideologia, eles estão preocupados com eles. Então o cara olha para o mercado e fala, a economia brasileira deve bombar porque o Lula voltou e o Lula bota dinheiro na economia. O cara vai produzir, vai investir. Então não é, né, lógico, o cara hoje ele tem a opção de investir ou na dívida pública, ou deixar o dinheiro no banco, ou montar um negócio. Com o Campos Neto colocando os juros lá no alto, os investimentos do Brasil, geração de emprego, investimentos dentro do Brasil, eles concorrem com a especulação, que é deixar o dinheiro parado no banco, que é investir na dívida pública. Apesar dessa concorrência que está sendo colocada pelo covarde do Campos Neto, nós temos sim essa possibilidade de desenvolvimento fora disso, porque existem várias atividades que rendem mais do que os juros da dívida pública. Tem várias atividades que acabam dando um resultado maior do que deixar o dinheiro na poupança. O grande problema é, com a poupança pagando muito, com a dívida pública pagando muito, o cara que tem dinheiro ele vai pensar, vou deixar o dinheiro na dívida, não vou investir no Brasil. A pessoa está lá com o dinheiro rendendo na poupança e se for comprar alguma coisa parcelada, o juro é muito alto, a pessoa prefere deixar o dinheiro na poupança e não comprar nada. Então essa, infelizmente, é a realidade do Brasil. E a Marília, deixa eu trazer aqui alguns comentários, gente, e pedir para vocês que, por favor, compartilhem. Marília Oliveira, mesmo considerando todas as minhas restrições ao Maduro, substituí-lo pelo extremismo não seria a solução. Eu não, hora nenhuma eu entrei no mérito de ser Maduro, ser Lula, ou qualquer tipo de outro candidato. Eu não tenho entrado nesse mérito, tá, gente? O que eu digo agora para vocês é que o Maduro precisa apresentar a prova que ele venceu, porque o que eu estou defendendo aqui é a questão da democracia. E aqui vamos colocar como está o comentário do outro lado. Essa fonte aqui é G1. Tá aqui. Nossa paciência está esgotando. Casa Branca volta a cobrar registros de votação da Venezuela.
Tá muito estranho, gente. A Casa Branca tá fazendo isso para já justificar um movimento de golpe contra o Maduro, lógico. Mas ao mesmo tempo é preciso concordar que tá muito estranho esse tempo todo. Muito obrigado, Rosemara, que mandou um pix. Eu queria agradecer e pedir para você mandar um pix aqui, gente, quem puder, 31997692494. Mas lembrando que você ajuda deixando boa tarde, então escreva boa tarde aí no chat, é isso mesmo. E dando like, porque assim a live acaba alcançando mais pessoas. Nossa paciência está se esgotando. A ala do governo Lula quer que Lula se afaste de Maduro após crise escalar. E isso é uma coisa que, apesar de estar na Globo, é uma coisa que eu tenho dito aqui, deixa o Maduro resolver o problema do Maduro. A única coisa que o Lula tem que fazer é avaliar e falar que, olha, aconteceu isso, isso e isso, né? Conversar com o Celso Amorim, falar e pular fora, porque o Maduro não é, né, nesse momento, problema nosso. O Maduro é problema dele. O Maduro é problema do Lula até o Lula se manifestar e a partir daí acabou, né? Tá aqui também na G1, que obviamente vai ser contra o Maduro. Maduro diz que está disposto a apresentar atas eleitorais e que pediu auditoria das eleições à Suprema Corte. A decisão do presidente venezuelano, anunciada a jornalistas nessa quarta-feira, vem em meio a apelos internacionais pela divulgação da contagem detalhada de votos, depois que a oposição contestou sua vitória. Tá aí, né, uma briga muito grande. E nesse momento, né, deixa eu trazer aqui os comentários e agradecer Nelson Filho. Quem tem milhões deixa o dinheiro no rentismo. Quem tem pouco investe em algum negócio de baixo investimento no Brasil. Infelizmente, né, com o Campos Neto fazendo isso. E aí o colega escreve aqui, tá estranho, ele ganhou e prende a oposição. Ele não prendeu a oposição. Se pessoas como os idiotas do 8 de janeiro forem para as ruas para manifestar através de violência, botar fogo, jogar bomba na polícia, se acontece isso, tem que prender. Não é? Seja oposição ou seja situação, tem que prender. Não dá para deixar, né, essa situação assim do jeito que tá. Pronto, deixa para lá. Não, não é assim. Tem que prender. A oposição, ela poderia contestar o processo eleitoral de várias formas. Se a oposição, gente, mas é uma coisa que a gente precisa pensar nesse momento, olha. Se a oposição tem razão, ela diria para as pessoas aguardarem e não partir para quebrar tudo. Até porque quebrar tudo na Venezuela não vai adiantar nada, a polícia está do lado do Maduro, mas obviamente eles foram para o quebra-tudo para falar com o resto do mundo que o Maduro está prendendo a oposição. Eu disse isso ontem e a prova está aqui, olha o que o gado trouxe. Tá estranho, ele ganhou e prende a oposição. Falei exatamente isso, olha, o povo está nas ruas porque a oposição está mandando o gado ir para as ruas cometer violências, porque aí a partir das violências eles vão dizer que são prisões injustas, né? E é estranho, o povo foi para a rua, estava quebrando tudo, botando fogo em tudo, aí vai preso, aí eles falam que, né, prendeu sim, manda a notícia para mim, os líderes estão sendo presos, não tem líder, olha... Quem que seria realmente o líder da oposição? Seria o outro candidato. Se ele não está preso, para de falar bobagem, menino. Você tem que citar cita quem está sendo preso. Que líder que foi preso? Que líder que foi preso, né? Tem que ter limite, gente. Eu aqui já falei várias vezes que eu não boto a mão no fogo por Maduro. Obviamente, quem vai botar a mão no fogo por Maduro é o Lula, depois de avaliar as atas eleitorais. Agora, igual o Ivoneide Leal falou, baderneiro tem que ir para cadeia, né? A gente vai ficar aqui comemorando a prisão do gado do 8 de janeiro e não vamos comemorar a prisão do gado venezuelano? Tá, Rogério T fala, 9 minutos para Maduro apresentar os números da eleição, o mundo dando pitaco na eleição da Venezuela. Vamos ver, tensão total nesse momento. E o que acontece, né? Tem tensão total nesse momento. E tensão no mundo também, tá, gente? Tá aqui. Líder supremo do Irã ordena ataques a Israel após assassinato de chefe político do Hamas. Gente, Irã tem arma nuclear. Então, nós estamos com uma tensão de uma possibilidade aí de coisa louca acontecendo. Líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, ordenou um ataque direto a Israel após o assassinato do chefe político do Hamas.
E o que vão dizer, obviamente, né, porque o mundo inteiro está cooptado pela mídia de Israel, vão dizer que o Irã está brigando por causa do terrorista do Hamas, mas é uma coisa que a gente tem visto aí há um certo tempo. Infelizmente, né, o mundo inteiro pagando por causa dessa situação. E aqui tem Valdir Reis, né, falando dos interesses comerciais do Brasil. O Brasil exporta muito para a Venezuela. São parceiros comercial. Ouvi de um ministro do governo. Claro que sim, exatamente por causa da questão do mundo embargar a Venezuela, obviamente é o Brasil, né, que tem que aproveitar dessa situação, porque é um país vizinho, divide fronteira, então, e que seja assim, né? Mas a situação está difícil, gente, está bem difícil. Deixa eu dar sequência aqui. Nós estamos aqui na expectativa da liberação das atas, tá, gente? Na expectativa da liberação das atas, eu estou comentando aqui a questão mundial. Líder supremo do Irã ordena ataques a Israel após assassinato de chefe político do Hamas. Isso pode realmente catalisar uma guerra muito maior e isso vai dar prejuízo para o mundo inteiro, tá? Essas guerras assim, elas nos levam, infelizmente, à situação de retração econômica. O líder supremo, só as fábricas de armas que ganham dinheiro nesse momento, que são dos sionistas. O líder supremo do Irã, Ayatollah Aki, ordenou um ataque direto a Israel após o assassinato do chefe político. De acordo com o New York Times, a notícia é atribuída a 3 fontes iranianas e foi emitida durante uma reunião de emergência no Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Agora, vamos ver o que vai acontecer, né? O que a gente vai ver sempre nesses ataques são inocentes morrendo. E quando eu falo de inocentes, eu estou falando também dos soldados que infelizmente cumprem ordens. Lembrando que em Israel, Israel protagonizou o movimento de soldados de Israel contra o extermínio do povo da Palestina. Esses soldados que faziam protestos e se amotinavam contra Israel, eles obviamente foram presos, foram punidos, mas eles fizeram isso exatamente para mostrar para o mundo que muitos ali estão cumprindo ordens. Agora, você imagina, né, o camarada é recrutado como soldado em Israel e tem a obrigação de matar o povo palestino porque está cumprindo ordens. E é uma covardia obviamente uma covardia do pessoal de Israel, né? Esse povo continua votando da forma que esse Netanyahu continua sendo primeiro-ministro. O povo deveria agora ir para as ruas, retirar o Netanyahu do poder, porque o que vai acontecer agora é uma escalada, né, absurda. Irã, que pode ter armas nucleares, praticamente todos acreditam que Irã tem armas nucleares. O Irã abrindo uma guerra contra Israel, e essa guerra pode matar muitos inocentes, porque uma bomba nuclear não vai matar um político que está no abrigo nuclear, mas vai matar um povo, vai matar pessoas do mundo inteiro que moram em Israel. Isso é um prejuízo, sem dúvidas um prejuízo humanitário gigantesco que Israel vai utilizar para fazer política e, né, usar armas nucleares contra o Irã. A gente pode estar à beira aí de um cataclisma mundial, tudo isso por causa do orgulho. E estamos aqui há 3 minutos de ver se realmente Israel vai liberar as atas, né? Lembrando que nós temos vários posicionamentos, está aí Transparência Eleitoral Brasil, questiona a legitimidade das eleições na Venezuela, abusos institucionais e falta de transparência marcaram o processo eleitoral, afirma a organização. Deixa eu trazer comentários enquanto a gente... Faltam 2 minutos, gente, e eu vou lendo os comentários aqui. Peço para vocês que mandem comentários, mandem um boa tarde e peço, né, que orem comigo para que rezem, orem ou peçam qualquer tipo de energia para que essas atas venham, porque a situação do povo de Israel está uma situação de fome por causa do embargo. Muito obrigado, Ivanilde. O Luta... desculpa, da Venezuela. A Lana está me corrigindo aqui porque eu estou caducando. André Luiz Afonso, boa tarde, progressistas. Gil Alckmin está junto dessa galera. Muito massa. Ana Lúcia, faltam 5 minutos. Lucival Costa, boa tarde, mestre. Boa tarde a todos vocês. Vamos compartilhando aí, porque se sair
Talvez dá até para a gente ler alguma coisa nessas atas, né? Porque talvez venham as atas e a contagem final, lembrando que o Maduro foi declarado presidente, reeleito, depois de uma apuração que, segundo eles, não teria mais como ser revertida. Agora a gente teria os números finais. A direita, a oposição ao Maduro, está garantindo que eles tiveram 80% dos votos, que é muito estranho, né, 80% dos votos, isso porque eles tinham acesso a 70% das atas, eles precisavam garantir naquele momento que só 70% já dariam vitória para eles. Então, nesse momento, é preciso torcer para que realmente as atas sejam liberadas. E aí o Venezuela Livre, acreditar em atas é igual acreditar no Pinóquio do ABC. Venezuela Livre, então eu tenho que acreditar em você? Qual que é a sua proposta? Eu não vou acreditar nas atas para acreditar nas bobagens que você está escrevendo aqui, porque tem que ter um pouco de parcimônia. É preciso... E aí o Venezuela Livre diz, fome não é pelo embargo, não. Não é pelo embargo, não. A fome está acontecendo porque... gente, já que já passou agora das 6, né, é hora de dar uma refletida. Rafael diz, falou 2 vezes errado, é cansativo isso aqui. E, olha... Já que passou das 6, eu queria dizer que, olha, tá aqui, né? Esse camarada provavelmente nunca foi na Venezuela, sabe tudo sobre Venezuela e escreve a bobagem aqui. Fome não é pelo embargo, não. Sabe o que está acontecendo, cidadão? É que lá na Venezuela o pessoal decidiu fazer regime coletivo. Todo o povo da Venezuela entrou em dieta de uma hora para outra e eles estão todos passando fome porque querem. Ou então é o contrário. O Maduro virou, né, para quem é da minha época, virou aquele fantasma dos caça-fantasmas, eu acho que esqueci o nome dele, Geleia, e o Maduro está comendo toda a comida que entra na Venezuela. Deixa de ser otário, cara. Deixa de ser idiota. A fome acontece na Venezuela porque o dinheiro venezuelano está bloqueado ao redor do mundo. Isso não é culpa do Maduro, é culpa de quem está bloqueando. Então, de uma forma muito simples, né? O mundo está bloqueando o dinheiro venezuelano e estão deixando o povo venezuelano passar fome para pressionar a saída do Maduro. Então não é a culpa do Maduro, é contra o Maduro? É contra o Maduro. Mas a pergunta básica que a gente tem que se fazer nesse momento é: o mundo tem direito de tirar o presidente da Venezuela se ele foi escolhido pelo povo da Venezuela? Está em questão agora se o Maduro foi realmente escolhido pelo povo da Venezuela. Mas, partindo pelo pressuposto que o Maduro foi escolhido pelo povo da Venezuela, é justo a Inglaterra segurar bilhões de dólares em ouro venezuelano porque a Inglaterra acha que o Maduro tem que sair? Então deixa de ser idiota. Estuda um pouco, porque você está muito imbecil. Você está conseguindo ser aquele nível de eleitor do Bolsonaro que é o mais baixo nível. E eu acho que agora já dá pra gente... Vou colocar na capa dos principais veículos aqui, na capa do Brasil 247, para ver se a gente já vê essas atas aqui no Brasil 247. Não tem, tá, gente? Estou colocando aqui a capa dos principais veículos. Vou atualizar também agora a capa da Fórum para ver se tem conversa sobre ata. Não tem notícia sobre ata, mesma notícia de antes, né? Tá aqui. Vamos agora para Carta Capital. Deixa eu atualizar aqui Carta Capital para ver se tem notícia sobre ata. Não tem notícia sobre ata. Então, nossa, tem que rolar tudo para cima. Por que o navegador aparece desse jeito? Mas está aqui. Maduro se diz pronto para apresentar 100% das atas. Se diz pronto, mas por enquanto sem ata. Vamos ver na G1 que tem espião do lado do Maduro. E muito obrigado, Elzonil diz. Eu estou procurando aqui as atas, tá, gente? Não tem na G1 também. Vamos dar uma olhada aqui no R7. Também não tem no R7. Maduro se reúne com ministros do Supremo da Venezuela e diz que apresentará atas eleitorais. Se diz que apresentará atas eleitorais, essa matéria aqui é das 4 horas e 14 minutos. Então ainda não são as atas.
Então, já que não saíram as atas até agora, tomara que às 10 horas da noite a gente tenha acesso a essas atas, né? 10 horas da noite tem outra live aqui, eu aguardo vocês às 10 horas da noite. E a Eliana Nogueira falou para ver na Telesur. Dá uma olhada se está na Telesur, porque os veículos brasileiros copiariam imediatamente, mas vamos ver só por desencargo de consciência. Telesur. Não tem ata não? Só que ele tá prometendo. Tá aqui, ó. Só prometendo. Presidente de Venezuela dará conocer, que fala, 100% das actas que acreditam no seu triunfo. Não sei falar espanhol não, gente. Vergonha, né? Concerto. É muita vergonha. Mas vamos nessa. Tá na hora de pegar o Rosetta Stone, baixar o espanhol, estudar o espanhol, porque o Brasil ele tá ligado a países que falam espanhol. Mas nada de ata até agora. Estamos esperando, Maduro. Libera as atas, Maduro, por favor, e até às 10 horas da noite com a análise do estupro. Obrigado e até lá.